Olá, turma 81, 82 e 83. Nós estamos conversando com vocês e fazendo uma tabela, como você já pôde observar, no estudo da geografia, que nós estamos estudando com vocês sobre o continente americano. E aí nós já fizemos com vocês, por exemplo, lá na página número 120, estudamos com vocês sobre a regionalização e a localização do continente americano. Então nós vimos na página 120 que temos a América do Norte, América Central e América do Sul. Fizemos a localização geográfica norte, que é o Oceano Glacial Ártico. Na parte leste da América temos o Oceano Atlântico. Na parte sul nós temos o Cabo de Horn, que é então essa região que faz a fluência entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E na parte oeste nós temos o Oceano Pacífico. Também nós falamos na página número 120 que esse é o segundo maior continente em extensão territorial. Falamos na página número 121 sobre a América do Norte, falando sobre o Istmo, sobre regiões insulares, focalizamos os três oceanos, o Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico. Também na última aula que nós tivemos, na nossa live, nós falamos sobre questões relacionadas a recursos da América do Norte, sobre recursos minerais. E aí levantamos na página número 121 sobre as características que nós grifamos. Eu até vou repetir: a característica geologicamente estável, dobramentos recentes, abalos sísmicos, fenômenos vulcânicos e os geysers. E nós citamos os exemplos, que são 11 exemplos de formação da estrutura física do relevo, que está na página 121, 122 e 123. Na página 123, nós levantamos também sobre a hidrografia, falando sobre as características, né? Colocamos duas características: grande quantidade de lagos e outra característica, derretimento das geleiras. E aí pedi para vocês colocarem no quadro os grandes lagos, desde o Urso até Ontário. E falamos que nos Estados Unidos os principais rios são o Colorado e o rio Mississippi. Depois no Canadá o rio São Lourenço e no México temos o Rio Grande. Essa ideia de fazermos uma tabela é para amenizar o trabalho de vocês. Imagine a gente estudar e decorar tudo isso do capítulo 7, falando sobre relevo, hidrografia, vegetação, clima, povoamento das três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Para não ter esse desgaste de ficar decorando tudo isso, essas três estruturas, então eu levantei dessa forma de tabela que nós estamos fazendo junto, tanto na aula da live como nas gravações do YouTube. Você está acompanhando esse processo do conteúdo, do preenchimento da tabela física da América do Norte, América Central e América do Sul. América do Norte, nós estamos quase finalizando a mesma. É bom rever vocês outra vez, da 81, 82, 83. E estamos então juntos, como falei para você, com o livro de geografia número 8 e grifando eles para você preencher o quadro da tabela. E esse quadro da tabela nós temos a data para ser entregue lá no final do mês de agosto, né? Para as turmas, você já pode observar, sempre estou colocando no nosso YouTube ou na lives as datas que deverão ser entregues às nossas atividades diagnósticas, que são 3 tabelas: América do Norte, América Central e América do Sul. E estamos cada aula grifando, marcando para deixar tudo em ordem. Vamos orar. Que a tua presença possa se estender a cada aluno da 81, 82 e 83. Que nós possamos ter a tua presença constantemente nas nossas vidas. Proteja cada aluno, guie cada aluno, oriente cada aluno, para que cada aluno possa ter a tua presença nesse dia. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá então
continuar com as nossas tabelas, que vamos finalizar a América do Norte e começar a América Central. Acompanhe, assista os vídeos, as lives, e você vai fazendo junto comigo, não tem como você perder. Se você acompanhar junto comigo, você irá apresentar uma bela tabela. Uma bela tabela, né? Agora, se você ficar perdido, aí você vai apresentar uma tabela totalmente desorganizada. Vamos lá então, acompanhando comigo no livro e nos slides. Então vamos agora para a página número 124 até a página 129. Em vez de ficar decorando tudo isso, nós estamos fazendo uma tabela, como falei para vocês. Então, lá na página 125, 126, 127 e 128, vamos levantar o quê? Primeiro, quais são as características que nós vamos colocar do clima e vegetação? Então, a característica você vai grifar lá na página número 124. A característica você vai grifar o seguinte, está bem ali na segunda coluna, diz assim, olha, na América do Norte, os climas variam de acordo com a presença de fatores importantes, como então agora grife, latitude e altitude. Como eu falei para vocês, pegue um marca-texto, pegue um grifa-texto, pega uma caneta, um lápis e vai grifando isso que eu acabei de dizer. O que é para grifar? Latitude e altitude. E do ladinho você vai escrever lá, característica. Escreva característica. Então, quando for pedido no quadro da tabela, você já sabe qual a característica que é. Latitude e altitude. Agora, vamos falar sobre exemplos. Então, o primeiro clima que temos na página 124, você vai grifar polar. Não vou caracterizar esses climas, porque você já estudou na matéria do 6º ano. Então, não há necessidade de ficar revendo esse conteúdo outra vez. Só que você vai grifar polar. E qual é a vegetação típica do clima polar? Então, grife lá tundra. Tá? Então, quando você fala em clima polar, eu estou me referindo ao clima tundra. Então, na página 124, você grifou 2 elementos. Quais foram os 2 elementos? Primeiro, características. Quais são as 2 características que você grifou? Latitude e altitude. Lá no quadro, você vai colocar a característica. Latitude e altitude. Agora, exemplos. Qual o primeiro exemplo que nós vimos na página 124? Clima polar versus tundra. Ou seja, o clima polar ele vai ter a vegetação chamada tundra. Continuando, vamos agora para a página número 125. Aí nos diz o seguinte, você grifa lá, clima frio, está lá no título da página 125, lá no título. Grife lá, clima frio e floresta boreal. Ou seja, onde tem clima frio, nós temos a floresta boreais. Então já temos um outro exemplo. Então já temos o segundo exemplo, clima frio e florestas boreais. O primeiro foi o clima polar com a vegetação tundra. O segundo é clima frio e exemplo de vegetação floresta boreal na página 125. Vamos para a página agora 126. Terceiro exemplo. Olha só, clima frio de montanha. Ele já é diferente do anterior. O anterior era só chamado clima frio. Agora aqui é clima frio de montanha. E qual a vegetação? Grifou lá no teu texto. Lá está em negrito o título. Vegetação de altitude. Então já estamos 3 climas. Quarto clima. Lá no texto está em negrito. Clima temperado. Qual a formação vegetal? Caducifólia. Caducifólia são vegetações que as suas próprias folhas caem no período do frio, principalmente no outono e inverno. Então, na página 126, você tem 2 climas, que é o clima frio de montanha
com a formação altitude, vegetação de altitude, né? E o outro exemplo, clima temperado, formação de vegetação caducifólia. Vamos para a página número 127. Página 127, nós vamos ter uma outra formação de vegetação, né? Então, quando, por exemplo, você vai colocar agora, ali está escrito ali, ó, pradarias. Aí você vai colocar que tipo de clima? Escreva o clima lá chamado subtropical, tá? Subtropical, você tem essa formação subtropical e coloca a vegetação pradarias. Não tem o clima subtropical, escreva lá no seu texto. Está escrito assim, ó, lá na página 127, na primeira coluna tem o título lá em cima, dinâmica climática nas pradarias. E você coloca lá o número 5, que é a quinta formação do clima que você pode observar, e você vai colocar o clima subtropical que temos nessa região, com a vegetação pradarias, tá? Clima subtropical nessa região. Esse clima subtropical que temos, por que subtropical? Porque está abaixo, já bem no finalzinho ali dos Estados Unidos, tá? Vamos para o número 6 agora. Número 6. Tá do lado. Aí você vai colocar ali clima semiárido. Qual vegetação? Xerófila. Outro clima desértico. Qual vegetação? Vegetação xerófila. Tudo está ali no seu próprio espaço, que você pode observar na página 127. 127, ok? Lá na página número 128, nós temos outra vez o clima chamado subtropical. E nessa região do clima subtropical, nós temos uma outra formação vegetal que nós conhecemos como região de, que já foi comentado, pradarias. Então, no seu livro, até a página 128, nós citamos com vocês 7 tipos de formação climática com seus respectivos vegetais. Repetindo, vou lá na página número 124. Lá na página 124. Volte comigo na página 124 e coloca lá. Número 1, zona glacial ártica, né, que é o clima que tem a vegetação chamado tundra. Então, quando você tem o clima polar, você grifou clima polar. Clima polar, você tem a vegetação tundra. Então, esse é o número 1. Número 1, clima polar, vegetação tundra. Número 2, clima frio, vegetação floresta boreal, na página 125. Na página 126, eu estou folheando o meu livro e vendo junto com você. Estou indo devagar para você grifar e marcar na sua tabela. Na página 126, você tem lá na primeira coluna, temos o clima frio de montanha. Qual vegetação? Vegetação de altitude. Número 4, você tem um clima temperado. E a formação vegetal é caducifólia, tá? Na página 127, você tem o número 5, clima subtropical, formação de pradarias. E na página 127, você tem clima semiárido com vegetação xerófila. E o número 7, clima desértico com vegetação xerófila. E aí nós fizemos o quê? Associamos o clima com o seu respectivo vegetal, formação vegetal dessa localidade. Continuando, aí falamos sobre o clima e a vegetação desse espaço, como as características. Quais são as características que nós levantamos na página 124? São 2 características, latitude e altitude. Quais são os exemplos? Então vamos repetir os exemplos. Coloquei o primeiro exemplo, clima polar com a vegetação tundra. Segundo clima, clima frio com vegetação floresta boreal. Terceiro, clima frio de montanha com vegetação de altitude. Número 4, clima temperado com vegetação chamado caducifólia. Página 127. Número 5, clima subtropical, formação vegetal pradarias.
Número 6, clima semiárido com vegetação xerófila. E o número 7, clima desértico com vegetação xerófila. Esse clima semiárido e o clima desértico, ele vai ter a formação de vegetação xerófila. Aí você vai dizer qual a diferença. No número 6 vamos ter uma maior abundância dessa vegetação xerófila. Número 7 vai decaindo a própria formação, ok? Agora, a tabela nossa está assim, né? A tabela tem a capital, os países, os 3 países que fazem parte da América do Norte fisicamente. Aí falamos as características. Essas características você tem lá na página 121, que são quantas características? 5 características. E exemplos são 11 exemplos que vai da página 121, 122 e 123. Na hidrografia, nós levantamos na página 123, na segunda coluna, 2 características. Quais elas? Grande quantidade de lagos e derretimento de geleiras. Né? São 2 características. Aí falamos sobre os grandes lagos, que você vai colocar 8 lagos que nós temos essa formação. E exemplo. Qual o exemplo do Canadá relacionado ao rio? Aí vemos na página 124, que é o Rio São Lourenço. Lá nos Estados Unidos, são 2, Colorado e Mississippi. E o número México é Rio Grande. Olha só, estou fazendo junto com você. Não tem como se perder nessa tabela. Se você está se perdendo na tabela, volte no vídeo e assista, porque eu estou passando passo por passo. Até esse momento, eu estou passando já as dicas da formulação da tabela. Aí só você preencher. Não vai colocar número 5, vai colocar número 1, 2, 3, 4, 5, ou as características. Exemplo, você vai colocar número 1, número 2, número 3, até o número 11, com seus exemplos que nós grifamos no livro. Lá na hidrografia, a mesma coisa, 2 características. No Canadá, 1 exemplo. Estados Unidos, 2 exemplos. México, 1 exemplo. E assim por diante, tá? Acompanhe comigo junto. Agora, no clima, na página 124 que nós lemos com vocês, nós colocamos 2 características. Quais são as 2 características? Latitude e altitude. Agora, professor, essa latitude e altitude, ela vai nos 2? Sim, ela vai tanto para o clima como a vegetação. Então, são 2 características. Eu coloquei 2 e 2. Quais são elas? Aí você vai dizer, número 1, latitude. Número 2, altitude. Então, coloca na coluna do clima a característica, primeiro, latitude e altitude. E na coluna da vegetação, repete a mesma coisa. Latitude e altitude. Tá? Então, você vê que aqui, ó, você tem 2 características que estão aqui, e também eles vão estar aqui. Então, você vai preencher essa coluna como clima e vai preencher essa coluna como vegetação. Próximo, exemplos. Exemplos, como forma? Que exemplos são esses? São os 7 exemplos que nós citamos para vocês. Quais são eles? Por exemplo, se aqui eu colocar clima polar, aqui eu vou colocar tundra. Se aqui eu coloquei clima frio, aqui eu vou colocar floresta boreal. Então, você vai seguindo até finalizar com o último clima, que é o número 7. Então, você vai numerando. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, clima semiárido com vegetação xerófila. E o número 7, clima desértico com a vegetação xerófila. Então, você vai preenchendo esse quadro que nós estamos colocando para você aqui na tabela. Agora vamos para o povoamento na página 129 e 132. E você vai grifar comigo alguns grupos que você vai colocar dentro dessa tabela. Quais são eles? Então, abra o seu livro lá na página 129 e está escrito lá, tribos indígenas. Quais são as tribos indígenas que você vai grifar? Então, marque lá, Apaches, Sius e Comanches. Você vê ali, você está vendo aqui nessa figura? Cada figura que tem aqui de um índio, ele tem ó, aqui embaixo, tem o nome da sua tribo, ó, o nome da tribo, ó, tá vendo? Tem o nome da tribo. Só que essas 3 são as mais importantes. Não ficar decorando, colocando todos os nomes. Então, você vai colocar quais os nomes? Para as tribos indígenas, você grifou Apaches, Sius e Comanches. Foram os 3 que grifou aonde? Da página 129, da primeira coluna, onde está escrito letra D, povoamento. Aí na segunda linha está escrito tribos indígenas. Aí na terceira, quarta, quinta linha tem lá Apaches, grifa Apaches, Sius e Comanches. Esses 3 você vai citar nas tribos indígenas. Agora temos os grupos europeus. Quais são os grupos europeus? Então você vai grifar ali, ó,
anglo-saxônica, que está na página 129, na segunda coluna, segundo parágrafo. Anglo-saxônica. Quem é o anglo e quem é a saxônica? Então você vai colocar lá, são os ingleses e os franceses, tá? Então, quando você colocar a resposta, você vai colocar anglo-saxônica, que são o quê? Ingleses e franceses. No seu livro não está escrito inglês e francês. Tem que escrever em cima lá do anglo-saxônica, inglês e francês. Esse por grupos europeus. Os africanos. Quem são os africanos que nós temos, por exemplo, na América do Norte? Então, você vai colocar que os africanos são o quê? Os escravos. Os escravos que vieram para essa região. Tá? Outro detalhe que eu esqueci aqui, lá na página número 130, voltando aqui o slide, além daquilo que nós chamamos de ingleses e franceses, você vai grifar também na página 130, na primeira coluna, terceira linha, Inglaterra, Holanda, Escócia e Irlanda. Esses também são os grupos que também vieram para participar do mundo europeu para os países da América do Norte. Aí os africanos, você vai colocar só a palavra escravos. Está na página 130, na primeira coluna, já no próximo parágrafo. Está escrito a presença de escravos dos africanos. Então, só vai colocar nos africanos escravos. E na página número 132, 132, página 132, abra lá na página 132, você tem na primeira coluna chamado colonização espanhola. Quem são eles? Olha só, tá em negrito na 1, 2, 3, 4, quinta linha. Astecas, incas e maias. Então você vai colocar lá quais são os grupos da colonização espanhola. Então você vai ter a presença dos incas, astecas e os maias, conforme se viu na página 132. Grifado isso, nós vamos agora para a tabela. Então a tabela já está assim, ó. Olha quanto a tabela. E assim já está prontinha a tabela. Só que em vez de colocar números 5, 2, você vai colocar aquilo que foi grifado, marcado, que já expliquei para vocês. A mesma coisa que clima, né, vegetação. Agora vamos aos tribos indígenas. Então você coloca lá tribos indígenas e vai colocar quem são as tribos indígenas que nós marcamos, que está lá na página número 129. Quem são eles? Apaches, Sius e Comanches. Então você vai colocar tribos indígenas. Colocou lá os três. Quem são os europeus? Você vai colocar anglo-saxônica, inglês, francês, holandês, da Escócia e Irlanda. Quem são os africanos? Você vai colocar escravos, só escravos. E colonização espanhola, você vai colocar aquilo que nós vimos lá na página 132, que é asteca, incas e maias. E com isso, nós finalizamos essa primeira tabela sobre a América do Norte, que foi da página 120 à página 132. Viu como foi fácil preencher essa tabela? É só você acompanhando a leitura juntamente comigo e juntamente com o livro você vai preenchendo esse quadro prontinho. Então aqui, ó, onde está escrito aqui, ó, colonização espanhola, você vai colocar colonização espanhola, 2 pontos. Quais são eles? Astecas, incas e maias. Aqui onde está escrito africano, 2 pontos, são os escravos. Aqui os europeus você vai colocar 2 pontos o quê? Inglês, francês, holandês e assim por diante. E tribos indígenas que nós colocamos lá na página número 129, Apaches, Sius e Comanches. Ok? Acompanhe, porque essa tabela já está pronta. Então a número 1 já está. Agora vamos para a tabela número 2. Então o fim da tabela física da América do Norte já está pronto. Você fez, deixou arrumado, digitado, né? Pode colocar cores diferentes dentro dessa tabela, conforme você achar melhor no trabalho do Word. Você já sabe trabalhar com Word, você é aluno do 8º ano, já tem condições de trabalhar com isso, né? Eu sei que tem alunos do 8º ano que fazem até YouTube. YouTube é mais difícil do que fazer um Word. E o Word da tabela é bem acessível. Então, comece a desligar-se, né, e fazer essa atividade bem feita, bem elaborada, que é a atividade relacionada à atividade diagnóstica do mês de agosto. Agora vamos para a tabela física da América Central. Lá no seu arquivo você já tem um novo arquivo, uma nova tabela, que é chamado a tabela da América Central.
é da página 132 a 136. Então vamos, abra o seu livro, pega a caneta, eu já abri o meu livro na página 132 para acompanhar e grifar esses espaços que para ser lançado na tabela. Olha só, aqui nós temos Cuba, né? Eu tenho Jamaica, Ilhas de Caimã, temos Haiti, República Dominicana, Porto Rico, temos Bahamas, temos um conjunto de várias ilhas, Trinidad e Tobago, temos Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Esses são os países que fazem parte da América Central. A América Central vai unir a América do Norte e com a América do Sul. Países. Quais são os países? Lá na página 132, você está na página 132 comigo e diz o seguinte: a América Central ela é dividida em duas grandes porções, porque a América Central ela vai unir a América do Norte com a América do Sul. E essa América Central é formada por dois grandes grupos. Quais são eles? ACC. O que significa ACC? América Central Continental. Repetindo, ACC significa América Central Continental. E América, outro ACI, significa América Central Insular. O que significa a palavra insular? Significa ilhas. E essas ilhas, elas foram originadas por atividades vulcânicas, conforme nós vamos ver hoje na nossa leitura. Agora, essa América Central Insular, ela é dividida em dois grandes grupos: Grandes Antilhas e Pequenas Antilhas. Tá? Agora, você pode observar, para ficar mais fácil, quais são os países que fazem parte da América Central Continental, lá na página número 120, no mapa que você tem na página 120. Na América Central Insular, que é as Grandes Antilhas, você pode ir direto aonde? Na página número 132. Está escrito lá, Grandes Antilhas. O que são as Grandes Antilhas? Grife comigo agora. Pega uma lapiseira, pega um marca-texto, uma caneta, sabe? E grife lá. Dentro do quadrinho da página 132 tem aquele quadro: Grupo e Ilhas Integrantes. Então, que tem Grandes Antilhas. Quais são os países? Grife lá: Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti e República Dominicana. Então, a América Central Insular, ela possui 5 ilhas, as mais importantes. Próximo, América Central Insular, Pequenas Antilhas. Aí você vai grifar lá: Aruba, Santa Lúcia, Barbados e Dominica. Você vai grifar 4 países que fazem parte desse contexto, ok? Ali está escrito entre outros. Não precisamos ficar observando outras ilhas, porque outras ilhas não pertencem à América Central e sim são um estado ultramar do mundo europeu. Aqui você tem, por exemplo, América Central Continental. Aqui, ó, já tem os países. É só você pegar e copiar bem devagar. Você tem os países. Olha aqui, Guatemala. Ó, Guatemala tem um quadrinho aqui, ó, que é a capital Guatemala. Belize tem um quadrinho capital Belmopan. Honduras, a capital Tegucigalpa. Outro país como El Salvador, capital São Salvador. Temos aqui depois a Nicarágua, capital Manágua. Costa Rica, capital São José, né? E depois nós temos aqui no finalzinho Panamá, aqui ó, Panamá, capital Panamá. Então aqui ó, você tem em vermelho são os países: 1 Guatemala, 2 Belize, 3 Honduras, 4 El Salvador, 5 Nicarágua, 6 Costa Rica e 7 Panamá. São 7 países que pertencem à América Central Continental, né? El Salvador, né? Então agora do lado você tem a capital. Qual a capital de Honduras? Tegucigalpa. Qual a capital de El Salvador? São Salvador. Qual a capital da Nicarágua? Manágua. Qual a capital de Costa Rica? São José. Qual a capital do Panamá? Panamá. Então nós citamos os 7 países que fazem parte do contexto da América Central Continental.
Agora, a América Central e Insular, conforme você viu lá na página 132, que nós estamos acompanhando com vocês junto, nos diz o seguinte, que temos como Cuba, que é Grande Antilha, temos Jamaica, Grandes Antilhas, temos o Porto Rico, aqui está escrito em espanhol, mas é Porto Rico, aqui temos em Grandes Antilhas, temos Haiti, que está aqui, temos a República Dominicana. Esses são os chamados os países da América Central Insular de Grandes Antilhas. E os outros aqui menores são o que nós chamamos de Pequenas Antilhas, que estão situados na América Central Insular. Como é que vai ficar o nosso quadro? O nosso quadro vai ficar assim. Vamos lá então? Colocou lá. Esse slide anterior que eu mostrei para vocês é o quadro que eu mandei para vocês no seu arquivo. Lá da plataforma do Eclass, você vai ver do ladinho tem arquivos em anexo. Aperta lá no arquivo anexo, que é do Word, e você vai entrar nessa tabela que eu estou mostrando para vocês aqui. Ó, essa tabela que você vai entrar e fazer. Tá? Porque é da mesma forma que você teve a tabela da América do Norte, aqui você tem outra tabela chamada América Central. Essa é só exclusiva da América Central. Aí colocando, nós temos o quê? Quais são os países? Você vai colocar lá, vai escrever do jeito que está ali, ó, Grandes Antilhas, ACI, e vai colocar os 5 países. Quais são os cinco países? Cuba, Jamaica, Porto Rico, Haiti e República Dominicana. Da onde eu estou tirando isso? Da página 132, da segunda coluna daquele quadrinho. Depois, Pequenas Antilhas, ACI, América Central e Insular. Eu coloquei número 4. Você vai citar 4 países. Quais são os 4 países? Aruba, Santa Luzia, Barbados e Dominica. E o último, você vai colocar lá países ACC, América Central Continental. Quantos países? 7 países. Esses 7 países, como eu falei para você, eu tirei lá da página número 120. E lá tem o nome dos países e no slide anterior que eu mostrei no vídeo, eu mostrei as capitais. Então você tem como colocar. E aqui do ladinho você vai colocar o quê? Colocou país, a capital. Colocou país, a capital. Colocou país, a capital. Por exemplo, se eu coloquei aqui assim, escrevi Panamá aqui, ó. Aqui vou colocar a capital. Qual a capital do Panamá? Panamá, tá? Você vai preenchendo essa coluna com essa coluna, como nós fizemos na América do Norte, quando colocamos Canadá, Ottawa, né? Estados Unidos, América, Washington DC, México, Cidade do México. A mesma coisa você vai preencher, colocando o nome do país aqui e a capital. Ah, professor, eu não sei a capital de todos os estados. Vai lá no Dr. Google. Dr. Google, você coloca lá qual a capital do país chamado Panamá. Ele vai dar o nome da capital. Qual a capital, por exemplo, do Costa Rica? Ele vai fornecer o nome. É só você consultar. Vá atrás dessas respostas, ok? Então, sobre o relevo, nós vimos agora na página 132 e 133. Aqui você vê, nesse relevo aqui, ó, desse mapa, parte verde é chamado planície. Agora, a parte mais escura são regiões montanhosas. E essas partes mais claras são atividades vulcânicas. Então, quais são as características que nós podemos observar relacionado ao relevo do continente da América Central? Então, tá aí, ó. Tá nosso quadro já está assim. Então, vamos agora ao relevo. Página número 132. 132. E você vai grifar quais são as características. Eu coloquei lá, características. Quais são elas? Página 132, segunda coluna, onde está escrito A, Geologia e Relevo. 1, 2, 3, 4, 5, a sexta linha. Grife lá. Ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Grife lá. Ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Esse é o número 1. Número 2. No próximo parágrafo está escrito assim: planícies derivadas da deposição de sedimentos. Número 2, você grifou lá. Planícies derivadas da deposição de sedimentos. E o número 3, no próximo parágrafo está escrito lá: forma de um grande arco. Então você acabou de grifar 3 elementos. Quais são os 3 elementos? Ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Número 2, planícies derivadas da deposição de sedimentos. E número 3, forma de um grande arco.
Então ali, ó, coloquei número 3. Esse número 3 são as 3 características que você vai citar. Qual a primeira característica? Em vez de você colocar número 3, você vai colocar número 1. Ilhas formadas por fenômenos vulcânicos. Digita aqui. Segunda característica. Planícies derivadas da deposição de sedimentos. Você já sabe digitar. Você só pode digitar colocando dentro dessas colunas. E o número 3, você vai colocar forma de um grande arco. Ok? Com isso, nós finalizamos a tabela do relevo. E vamos para o final, que é a hidrografia. E a hidrografia na página 133 e 134 tem características. Quais são as características? Grife comigo na página 133. 133. Na terceira linha está escrito na segunda coluna, página 133, segunda coluna, onde está escrito letra B, hidrografia. Na terceira linha você vai grifar climas de rios de pequena extensão. Número 2, corre em direção aos oceanos Atlântico e Pacífico. Essas são as duas características. Número 1, rios de pequena extensão. Número 2, corre em direção aos oceanos Atlântico e Pacífico. Quais são os exemplos de rio? Aí você está lá em negrito, San Juan ou São João, por exemplo, né? Em espanhol. Aí você vai escrever Canal do Panamá, só isso. E quais são os lagos? Os lagos que nós temos está na página 134. Lá na página 134, na primeira coluna, última linha, está escrito em negrito, lago artificial. Qual é? Catum. Por que escrevi a palavra lagos? Porque esse Catum é formado de vários lagos, dando o nome geral de Catum. Ok? Aí observa o Canal do Panamá. Antes da construção do Canal do Panamá, os navios que vinham da Europa, dessa região, vaziam-se todo esse trajeto lá embaixo para chegar aqui na Ásia. Hoje eles entram aqui por aqui e já passam de uma região para outra. O Canal do Panamá ele vai ligar aqui a região do Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Então aqui nós temos vários lagos chamados Catum por toda essa região onde vai passar os navios. A mesma coisa, né? Aqui ó, são vários lagos que nós temos aqui dentro. O Lago Catum é o maior de todos, onde vai passar os navios transitando aqui do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Letra A é o Oceano Atlântico e letra B, Oceano Pacífico. Olha só, aqui no Mar das Antilhas, é o que nós chamamos de Oceano Atlântico, e ele vem aqui para a região do Oceano Pacífico, passando pelo Lago do Catum e para a região do Canal do Panamá, cortando essa extensão, que é a extensão de menor incidência de terras, onde passa esse espaço do Canal do Panamá, mais ou menos 98 quilômetros de extensão territorial. É como se fosse Curitiba até as praias. Aqui nós podemos observar o Oceano Atlântico, né? E aqui o Oceano Pacífico. Lógico que aqui temos uma pequena elevação, então os navios entram essas eclusas, como você pode observar nesses quadrinhos aqui. Aí as águas vão levando até chegar a essa altura mais elevada, depois vai rebaixando até chegar ao Oceano Pacífico. Então esses aqui são eclusas, onde essas eclusas vão ser o quê? Voltado exclusivamente para o navio transitar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico. Porque aqui nós temos um lago, né? Maiden. E aqui é a região mais elevada que nós temos. Por isso que tem que ter essas eclusas para os navios transitarem de uma região para outra. Aqui você pode observar, por exemplo, essas eclusas são esses locais aqui, ó. Aqui é uma eclusa, né? Você vê aqui a água que está um pouco mais elevada do que aqui, ó. Então o navio entra nessa eclusa aqui, ó. Aqui é a portinha, aqui é outra portinha, aqui é outra portinha. A água vai deixar a nível para que essas embarcações passem de uma região para outra região. Aqui você vê grandes navios que circulam por essa região. E aqui, ó, aqui você viu que abriu essa portinha. Essa portinha ela fecha e a água abre e o navio consegue passar para o outro lado, logicamente. Aí nós temos o que? Temos isso, já preenchemos no nossa tabela América Central. Colocamos as características. E agora tem duas características dos rios. Quais são elas que nós grifamos? Nós grifamos quais elas?
rios de pequena extensão, que está na página 133, e corre em direção aos oceanos Atlântico e Pacífico. Quais são os exemplos? O rio São Juan, certo? Canal do Panamá, só escrever Canal do Panamá, mais nada. E lago artificial. Qual lago artificial? Catum. Grifamos na página 134. Vai lá na página 134, no lago artificial está escrito Catum. Então coloca lá, lago artificial, 2 pontos. Catum. E eclusas, você vai escrever o nome dos 3. Quais são elas? Pedro Miguel, Miraflores e Catum. Tá? São os 3 que nós temos nesse espaço. Com isso, nós terminamos a primeira parte da segunda tabela, que é da América Central, que estudamos. Na próxima aula, nós vamos continuar com vocês, na próxima live, falando sobre essa tabela. Então, até o prezado momento, você já tem a tabela pronta da América do Norte, física. Agora, nós estamos na metade da tabela da América Central, que falamos sobre países, capital, características do relevo e características do clima. Características dos rios, desculpem. Na próxima aula nós vamos preencher a tabela, que é clima, vegetação e povoamento. Acompanhe no vídeo, acompanhe no livro, que você tem condições de fazer essa tabela bem bela, como foi comentada. Digitem, faça. Você, como falei, tem alunos que já fazem YouTube, mas não sabe trabalhar com o Word. O Word é mais fácil que tem. Então eu já mandei esses arquivos. São 2 arquivos que tem. Um arquivo é da América do Norte e outro arquivo é da América Central, que você recebeu nessa aula para você preencher essa tabela, ok? Então vamos acompanhar isso que nós estamos fazendo junto com vocês. Continuando, o nosso slide nos diz o seguinte. A tabela, que dia que vai ser entregue para a turma 81, 24 de agosto, que é uma segunda-feira. Turma 82, 24 de agosto, que é uma segunda-feira. E turma 83, dia 25 de agosto, porque são os dias de aula que vocês têm nessas turmas, ok? E que Deus possa abençoar você e você acompanhe no vídeo e nas leituras naquilo que estamos sendo grifado. Essa nota vale 10 para o mês de agosto. Em vez de ficar decorando tudo isso que nós estamos colocando na tabela, que é mais muita decoreba, nós estamos realizando essa tabela que é mais fácil para vocês. Finalizamos com uma oração. Que o Senhor Jesus possa estar presente com a turma 81, 82 e 83. Que eles possam ser ricamente abençoados por ti. Muito obrigado pelas vitórias alcançadas até agora. É em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fui. Se cuidem.